noite, gente, boa noite. Vocês falaram que vieram mesmo, hein? Graças a Deus, já temos mais de 30 pessoas lá no YouTube, já temos aqui mais a comunidade antilesões que está aqui dentro do Zoom comigo, já está o Daniel aqui, a equipe dele aqui para falar com vocês sobre o gerenciamento da incontinência fecal. Obrigado pela responsabilidade, obrigado aí pelo apoio à causa, né, da prevenção de lesões de pele no Brasil. Um orgulho enorme. Vou falar aqui algumas pessoas que já entraram aqui, ó, o Elvis, que trabalhou comigo no Oswaldo Cruz. Boa noite, Elvis. A Lilian, a Adriana está sempre por aqui também. Andressa Lobato, boa noite. Adriana Batista, Fabi, minha parceira, acho que é a minha parceira, Fabiana Oliveira. Minha parceira aí. Nayana Souza, Andressa Parente, trabalhou comigo no Samaritano. Muito obrigada, Elaine, por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu que agradeço a presença de vocês, gente. Já estamos quase chegando a 30 pessoas aqui. Ruana, boa noite. Vi aqui que já temos enfermeiros, tem gente de Recife, de São Paulo, de São Luís do Maranhão, já tem gente de todo o Brasil. É o maior grupo de pele do Brasil, a Stoma Lovers. Graças a Deus está alcançando aí todo o Brasil, né? 8 mil pessoas, 8 mil seguidores que nós já temos lá no Instagram. Um prazer enorme ter vocês aqui, gente. Vou descompartilhar aqui minha tela para a gente conversar aqui um pouco, pedir para vocês deixarem lá no grupo, no WhatsApp, algumas perguntas. A gente foi colhendo aí também dos e-mails algumas dúvidas, e eu acho que o que a gente preparou aqui, que o Daniel tem para preparar, quem já assistiu a aula do Daniel, gente, sabem que ele é um querido. Não faz essa cara, Daniel. Não faz a propaganda. Mas ele é demais, a didática dele é incrível mesmo, e ele sempre apaixona, ele está sempre aqui nos dando essa força aqui na Stoma Lovers, para mostrar hoje um novo dispositivo, também para incontinência fecal. Mas primeiro, a gente vai falar antes como a gente pode pensar estrategicamente no gerenciamento da incontinência fecal. Eu também estou aqui com a Cris, da comunidade antilesões, a Giovana, a Priscila Freire, sempre por aqui, Dandara. Um orgulho enorme também ter nossos alunos aqui presentes da comunidade. A nossa primeira aula da comunidade, e a gente resolveu fazer essa aula gratuita. Abrir aqui para vocês mesmo como é a comunidade antilesões, o maior grupo de pele do Brasil aí, e que a gente decide estratégias para a prevenção de lesões de pele em todos os seus aspectos. A gente conversa de protocolo, a gente conversa de indicadores, a gente defende nossa própria pele quando a gente faz isso, porque a gente sabe nossa direção, para onde nós vamos e como fazer melhor o que fazemos. Não é? Porque nos é ensinado na faculdade sempre uma assistência individualizada, quando a gente pensa eu e o paciente, eu prestando assistência ao paciente. Mas quando eu penso num grupo, quando eu penso que eu tenho que gerir um grupo de pacientes internados no mesmo momento, eu tenho que pensar em estratégias, em dispositivos, em padronizar ações, em padronizar materiais, e tudo isso a gente vai ter que saber administrar dentro de um grupo de pele, estando à frente de grupos de pele, estando à frente aí de serviços de estomaterapia intra-hospitalar. Então, é um orgulho enorme saber que vocês também estão interessados nisso. E aqui eu coloquei, né, o emoji do cocôzinho. Vamos falar sobre cocô hoje, vamos falar sobre incontinência fecal. E é um problema dentro do hospital, não é, gente? A gente sabe o quanto a gente sofre junto com o paciente e quanto isso demanda tempo de enfermagem. E com tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai administrar não só pessoas, tempo, materiais, estar à frente, estar diante de decisões de projetos dentro de um hospital. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Esperar o pessoal aqui dizer. Não é nada fácil aqui, a Adriana falando. Mas Stoma Lover raiz, isso mesmo, Fabi. Sim, tá tudo certo, posso começar, vocês estão vendo a minha imagem, estão vendo a imagem do Daniel. Agora é sério, agora é 5F, hein? Força, foco, fé e café e fone de ouvido, tá? Cuidado com os microfones, quem está aqui no Zoom, né? Minhas alunas que estão aqui no Zoom.
E podem colocar perguntas aqui, o Flávio vai captando as perguntas, dentro do possível a gente responde aqui para vocês, tá? Então, tem perguntas tanto mais maduras, de pessoas que estão à frente de referências de grupo de pele e querem saber como criar um protocolo, como tem perguntas de iniciantes. Como eu faço? Qual produto que eu aplico para a evacuação líquida, para prevenir a dermatite associada à incontinência ou dermatite associada à umidade, que a gente pode chamar de DAO ou de DAI. Não é isso, Dani? É isso aí. É um prazer enorme ter o Dani aqui comigo. Né? A DAI faz parte de um grupo de dermatites associada à umidade. O prazer é todo meu, Elaine. Obrigado. A gente vai fazer tipo a gente vai misturar aqui, fazer tipo um podcast. Vou bater a bola com o Daniel aqui sobre esse assunto. Primeiro que sabe muito, primeiro porque fala bem, segundo porque fala bem e porque pode assim nos somar muito aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa agenda dessa aula. Quais os benefícios de você assistir essa aula? Porque às vezes você assiste uma aula e você não sabe aproveitar todos os benefícios que essa aula pode te dar, tá? Então, abre aí a tua visão. O benefício em você assistir essa aula, primeiro é seu, né, do desenvolvimento pessoal, de aumentar o seu nível de consciência para esse problema e começar a ajudar no impacto social que esse problema pode ter dentro de uma instituição hospitalar ou dentro de uma instituição de longa permanência para idosos e LPIs, né? Antigamente a gente chamava de asilos. Como isso pode impactar também socialmente, financeiramente, economicamente. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A gente gera ações quando a gente dá uma aula dessa. Algumas pessoas daqui vão sair sabendo dar uma aula dessa. Primeira coisa, sabendo treinar sua equipe, sabendo gerar ações na sua equipe, criar um plano de ação para onde você já está, montar uma aula ou vender o seu serviço implantando protocolos em clínicas, né, de casas de repouso. Então, gente, a gente tem que saber ter o nosso benefício diante da aula que a gente está assistindo. Então, sai fora da caixa e não pense só você dando assistência para o seu paciente, mas pensa num mundo grande, num mundo gigante que essa aula pode gerar, tá? Vamos falar das lesões provenientes da incontinência fecal, porque isso é um problema dentro das instituições. Vamos falar de um novo produto que o Daniel vai trazer aqui, tá? E como você pode se aprofundar em todo esse mundo da estomaterapia, estando aqui hoje e trabalhar com o que a gente ama. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, nem trabalho, né? Hoje eu nem sinto que eu trabalho, de tanto que eu gosto de estomaterapia. Eu sou uma estoma-lover mesmo, e eu aprendi a ver o quanto as pessoas que trabalham com isso são apaixonadas por esse mundo. E quem é apaixonado aqui por estomaterapia? Quem é apaixonado por cuidar de peles, por gerar essas ações que podem promover benefício para um grupo, salvar peles, mas também salvar a sua, fazer você ser referência disso, não é? Quem aqui é Estomalovers, me diga aí no YouTube, que eu quero ver esse YouTube movimentando hoje, hein? Então, os benefícios são esses, como eu disse, dar aulas, das palestras. Que mais, hein, Daniel, que eles podem ter de benefício com essa aula? O conhecimento, né? O conhecimento que tanto transforma a vida das pessoas, tanto do profissional, quanto do paciente que recebe o cuidado, quanto da instituição, da família de um paciente. Nossa! Qual o benefício que o conhecimento te deu? Nossa! Eu tenho histórias para contar, viu? O conhecimento, ele me deu asas para eu voar para os lugares onde eu quis transitar. Então, tive a minha experiência assistencial em grandes hospitais aqui de São Paulo. Tive, com conhecimento, a oportunidade de montar meu consultório de feridas e podiatria, de ser palestrante em vários eventos científicos, de ser professor, de atuar na área comercial, na área de consultoria, de atenção domiciliar, tudo que eu pude usufruir do meu conhecimento
e da especialidade da estomaterapia eu experimentei de tudo e sou muito grato. E eu acho que a vida é isso. Eu acho que você tem que pensar sempre no que eu posso fazer pelo próximo, mas o que eu estou fazendo por mim, enquanto carreira. Porque o conhecimento ele só é válido se você consegue aplicá-lo para beneficiar a vida de uma pessoa. Quando você foi lá estudar enfermagem, você fez para se profissionalizar, por ter amor pela profissão, mas de que adianta se você não fizer o seu melhor por alguém? Tem que ter o brilho no olho, tem que ter o amor. Nós sabemos que o ganho na nossa área, ele é bem variável, né? Às vezes muito baixo, e ainda assim nós nos submetemos e vamos atrás para melhorar e transformar a vida de alguém. Eu acho que esse é o nosso propósito. É isso. Se prestar atenção, né? Em tudo Amém. Amém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Prestar atenção, tudo que o conhecimento fez você partir de um ponto A até um ponto B. Né? Quando eu penso no que eu era e no que eu me tornei com o conhecimento, o que o conhecimento da estomaterapia me tornou, me permitiu falar em público. Eu tinha medo, pânico, verdadeiro pânico de passar o plantão para as pessoas. Eu tinha pânico. Eu tinha um negócio, eu tinha um troço quando eu percebi que as pessoas estavam prestando atenção. E olha eu aqui falando o conhecimento, a propriedade, saber que o que eu estou falando é importante para alguém, isso gera uma força dentro de você incrível. Então, esse conhecimento que vocês têm aqui hoje, ele vai te dar propriedade para defender um produto, para defender um protocolo, para defender... Não, é assim que faz. Para se defender. Para se defender, para defender a sua pele, para você... Para defender a pele do outro. Para defender a pele do outro e para te colocar em lugares maiores, para te colocar em lugares... Gente, eu já palestrei em tantos lugares no Brasil, em tantos lugares, estando online, sou consultora hoje de um aplicativo que hoje já é um sistema web. Quando eu ia pensar que eu ia fazer isso, o meu conhecimento. Hoje eu tenho uma renda extra que paga muitos boletos com o meu conhecimento, passando toda uma trajetória que eu vivi e que quem quer viver, eu dou a mão, vem aqui que eu sei por qual caminho você vai passar, como faz esse protocolo, como você coloca essa terapia por pressão negativa, como você faz um protocolo de gerenciamento de incontinência fecal. Então, hoje, vocês podem estar nesse... Então, prestem atenção, porque é esse caminho que vocês vão passar. A minha tela está descompartilhada, né? É isso? Isso. Vou voltar de novo para cá. Então, os benefícios dessa aula já estão bem, colocados aí para vocês. E aproveitem, tá? Agora, existem prejuízos sociais que o gerenciamento da incontinência fecal pode promover. Cite um deles, Daniel. Quais os prejuízos sociais e o preço que a sociedade paga, o preço que o paciente paga, o preço que as pessoas pagam por não saber gerenciar esse problema dentro do hospital, do paciente que evacua mais que 3 vezes por dia, se torna um problema ali econômico, social. Vou trazer exemplos reais. Do ponto de vista econômico, o quanto se gasta em lavanderia. Vocês imaginem quanto custa lavar roupa. Ou supondo que esse paciente não está dentro do ambiente hospitalar, ele está em casa. Eu preciso lavar muitas vezes roupa de cama, eu tenho um consumo de água, energia, tempo de alguém que vai desprender para isso. Eu tenho o impacto do profissional, que vai ficar várias vezes ao dia fazendo troca de fralda, então ele poderia fazer qualquer outra coisa. Mudar um decúbito. Opa! Super importante. Administrar um medicamento, hidratar a pele, prestar cuidados. A deshospitalização do paciente, porque um paciente com diarreia, se ele evoluir para Clostridium, eu tenho um consumo com os insumos de um isolamento de contato. Olha o tanto de avental que nós usamos quando vamos lá. Eu ouvi Clostridium. Clostridium. Será que pode contaminar outros pacientes quando esse paciente não tem um ambiente isolado, quando ele
tem Clostridium, gente, eu troco esse Não, e paciente assim, os se eu não custos, eles são faço... muito elevados. Aí, muitas vezes, eu vejo o profissional da saúde colocar 2 fraldas no paciente, porque, imagina, eu vou conseguir otimizar meu tempo colocando 2 fraldas, porque eu não vou ficar indo a cada 10 minutos trocar fralda, eu coloco 2. Pensa na panela de pressão que aquilo vira, porque eu coloco uma fralda, que muitas vezes tem um componente plástico, eu impossibilito a respirabilidade da pele, aí eu ocluo aquela fralda com outra, não está resolvendo nada. Aí eu uso pomadas. Olha, o mais comum que eu vejo é o uso indiscriminado de pomada à base de nistatina para prevenção. Nistatina, antifúngico, previne o quê? É a falta do conhecimento. Se num E dado momento aquele outra, paciente você ele chega às tem... vezes no quarto do paciente e ele tem mais de 3 pomadas. Olha a importância de quando eu não tenho um protocolo. Se eu tenho um protocolo, gente, eu deixo todo mundo na mesma página. Se eu não tenho um protocolo do que será feito, fica igual o trânsito na Índia. Cada um fica indo para um lado, né? Agora, o Daniel falou uma coisa importantíssima sobre 2 fraldas. A temperatura, e a gente vai falar um pouquinho, até no próximo slide eu coloquei aqui, né? As lesões causadas pela umidade, a temperatura que a gente promove ao paciente, quando eu coloco 2 fraldas, e aí imagina como essa pele já vai ficando prejudicada pela umidade das fezes, pela fralda, né? Por 2 fraldas, então. E aí, quais são as lesões, Brasil, meu Brasil brasileiro? Quais são as lesões que vocês acham que esse aumento da frequência das evacuações, e aqui eu estou tomando cuidado para não falar diarreia, porque diarreia é um diagnóstico médico, né? Mas a gente tem um aumento da frequência das evacuações, a gente já tem pacientes com evacuações mais 3 vezes por dia, e como que eu posso gerenciar isso, né? E quais são as lesões que são causadas por esse mau gerenciamento? Vamos ver se o pessoal responde aqui. E falando sobre a questão da nistatina, né, Elaine, que eu estava Sim, comentando, sim, aí sim. você fica usando indiscriminadamente um antifúngico, achando que está fazendo prevenção. E num dado momento, quando aquele paciente precisar de um antifúngico que seja a nistatina, você já aumentou a resistência, ele já não vai ser efetivo. Então, tem tantas outras questões, né? O impacto, principalmente econômico, em qualquer ambiente que o paciente estiver inserido, ele é bem elevado e é possível melhorar isso. Inicialmente, eu trago a questão do conhecimento, porque o conhecimento ele Sim. vai conseguir transformar isso. Nós precisamos buscar o conhecimento para melhorar a vida dessas pessoas, a nossa vida também, Uhum. Porque e, quando se eu não enfim, sei otimizar esses gerenciar isso, e custos, se eu né? fico perdida, o seu gestor vai perceber. Se você é referência, se você está à frente de uma unidade de trabalho, você tem que saber minimamente quem da sua unidade, quem dos seus pacientes tem esse problema. Uhum. Você pensar, você e o paciente, ele está com esse problema, eu preciso saber o que eu faço com isso. Né? E as Eu vou... misturinhas, Elaine? As misturinhas de AGE, com óxido de zinco, maisena, o amido de milho lá, maravilhoso, tem de tudo. Talco Aqui a gente tem que tomar para cuidado o com as pé. misturinhas, gente. As misturinhas funcionam. Eu trabalhei muitos anos, gente, eu sou velha de enfermagem, hein? Eu trabalhei muitos anos com as misturinhas, e as misturinhas funcionam. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema é que dentro de uma instituição, a gente tem que prezar pela validade dessas misturinhas, que proporção que a gente coloca cada uma delas. A gente tem que ter os frascos, cada um põe a mão lá, tá fazendo a higiene, coloca a mão dentro do frasco. A Anvisa não libera que a gente faça essas misturinhas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma fonte de infecção. A gente não tem as datas que essas misturinhas foram feitas, então isso pode ficar ali perdido. E dentro de instituições, tudo tem que ser dentro do protocolo, dentro de datas, dentro de validades. Então, as misturinhas dentro de instituições são perigosas. Por isso e por esse problema, tá? Então, a gente tem que prezar aí por um produto que são disponíveis no mercado, que estão dentro dos consensos, que podem ser utilizados. A gente tem os produtos barreiras maravilhosos, tem do primo rico e do primo pobre, que eu fiz o post e todo mundo gostou. A gente tem sempre que ter uma prescrição do primo rico, uma prescrição do primo pobre. Então, aqui a gente tem
traz essas lesões causadas pela umidade, a DAI, né, que depois o Daniel vai falar aí a definição de DAI, né, que pode ser causada pela umidade, pela urina, né, por contato com fezes, aumento dessa temperatura, que pode ser por um comportamento da equipe de deixar duas fraldas. Então, pelo tempo de exposição, então não dá tempo de eu trocar, ou eu prefiro fazer outra, não priorizo aquela troca de fralda e vou para outra função. Então, cuidado com esse tempo de exposição. Ah, ele já vai tomar banho já estou chegando aí. E esse paciente vai ficando 2, 3 horas com aquele contato, né? Essa frequência dessas evacuações, as anotações sobre isso, a gente não encontra em prontuário muitas vezes, as anotações das evacuações e a quantidade, qual aspecto dessas fezes, a gente precisa saber disso também. Saber sobre produtos de proteção, né? Produtos de higiene, os sabões, a gente sabe que são os sabões levemente ácidos, são os que devem ser escolhidos, porque os sabões podem prejudicar mais a pele e ele perder essa camada lipídica por conta da alcalinidade desses. É isso, da alcalinidade desses produtos. E na LP, a pressão, a umidade de novo, quer dizer que se eu tenho um paciente com DAI, pode ser que ele desenvolva LP, Elaine? Pode ser, Brasil? Hein, Dani? Todo mundo sabe o que é LP? Vocês sabem, né? Vocês estão nessa comunidade aqui que foca tanto em prevenção. Não é LPP, não é UPP, não é UP, já foi. Hoje nós chamamos, na verdade, desde 2016, de lesão por pressão. E a DAI não é a nossa amiga Daiane. A DAI, que não dá para fugir do tema, né? Assim, às vezes parece muito óbvio para alguns, mas o óbvio ele sempre tem que ser dito. A DAI ela corresponde a um grupo de dermatites associadas à umidade. E o causador da DAI, ela é urina e fezes. Então, existe um processo inflamatório na pele que acontece com a presença de eritema, edema, às vezes flictena, dependendo do acometimento da pele, e ela ocorre pela exposição desses agentes causadores, fezes e urina, que vão aumentando o pH da pele, tornando o pH mais alcalino, e a pele fica mais vulnerável. Aí que mora o perigo. Porque esse paciente que tem DAI, ele tem outros problemas de pele. Um deles pode ser a lesão por pressão. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, porque na minha aula tem tem esses insights lá para vocês conhecerem um pouco. Então, é importante conhecer para tratar adequadamente, existe um diagnóstico diferencial, mas os indicadores, eles precisam ser medidos para que eu tenha intervenções assertivas, consiga melhorar a assistência. Enfim, Elaine, não vou tomar conta desse slide, não. É tanto assunto que tem para falar sobre tanto assunto, não cabe, gente. Nossa, na comunidade antilesões a gente tem 70 horas de aulas gravadas, 1 hora, 2 horas só com a Jaqueline Soquem falando sobre DAI. A gente tem a nossa aluna Priscila, que fez um mestrado sobre DAI falando lá, tá? Então, para quem quiser se aprofundar nesse assunto e saber mais sobre isso, como gerenciar equipes, a gente tem a comunidade antilesões aí à sua disposição. E falando sobre tudo isso, em 1 hora, muito difícil a gente falar sobre isso, mas a gente está alertando, a gente está aqui incentivando vocês a criarem propostas desse trabalho, a serem gestores disso, na definição de produtos, na padronização e saber fazer o melhor, né? E saber fazer isso com propriedade, né? Então, para onde a gente não está olhando no gerenciamento da incontinência fecal? A gente não está olhando muitas vezes para a causa da incontinência. Então, é um paciente que precisa evacuar, eu tenho um hepatopata, e eu preciso fazer com que esse paciente evacue, eu preciso dar uma dieta laxativa, eu preciso fazer clister, eu preciso fazer com que ele evacue. Então, é uma história, aí é uma história. Eu preciso disso e eu vou ter que gerenciar esse fato. Ou eu tenho um paciente com Clostridium, ele vai ter evacuações líquidas por um quadro de infecção. Mas eu estou tratando essa causa? Né? A equipe multidisciplinar está olhando para isso?
E essas discussões multidisciplinares são riquíssimas, né? A gente tem participado aí, Fabi sabe quanto a gente tem crescido com as discussões multidisciplinares e quanto isso tem ajudado nós, no nosso conhecimento, a gente passar esse conhecimento, multiplicar, a gente entender melhor o problema, a gente gerir em indicadores. Eu e a Fabiana, a gente fosforila muito sobre indicadores e como a gente está entendendo cada vez mais que os indicadores nos levam a estratégias maiores sobre isso. Olhar para caso a caso, mas você tem que olhar para o global. Você não vai estar olhando só para o senhor Francisco, que está na unidade tal e que está com evacuação. Gente, vocês vão gerenciar um hospital que tem umas 50 pessoas com evacuação líquida no mesmo momento, tudo ao mesmo tempo e agora, e cada um com uma causa, cada um com um tratamento, e a gente tem que saber olhar para cada um deles. A condução dessas equipes, como a gente vai conduzir, gerar protocolos para isso, saber como comprar os materiais, saber que aquele material que você está comprando vai ser real, vai ser efetivo. E olhar para os recursos humanos também, olhar para processo. Na comunidade a gente fala muito disso, fatiar os processos e ver onde estamos errando e onde estamos acertando, e onde existem oportunidades dentro do processo, dentro de um plantão do técnico, existem milhares de oportunidades em que a gente pode melhorar o processo para esse técnico, para ele cuidar melhor daquele paciente. E sobre produtos, né, que o consenso diz, o que a gente também na prática vai construindo. Vocês podem construir novas formas de cuidar enquanto vocês estão cuidando. O quanto que a gente aprende a fazer isso, né? E entender de indicadores. Entender dos indicadores, os indicadores, eles indicam dores, mas eles indicam planos de ação também. Então, ter indicadores de DAI, de LP, de incidência, de evolução dessas lesões, saber se quantos pacientes com DAI evoluíram para LP, a esse nível, o quanto que você não vai melhorar aí o cuidado do seu serviço, e ter uma referência, cruzar esses dados, enfim, a gente fala sobre tudo isso na comunidade também. E aqui também tem algumas ideias para vocês poderem utilizar hoje já, sair daqui utilizando e melhorando aí a vida de vocês. Saber se essa DAI foi na UTI, foi na unidade, foi na UTI cardio, foi na UTI neuro, era uma LP2, mas era que estágio? Era moderado? A DAI era moderada, a LP2 era estágio 2, ou veio de uma LTP, ou veio de uma DAI? De onde veio essa LP2? Qual foi a origem dela? Foi só pressão, ou foi pressão pura, ou foi pressão associada à umidade? Isso é importante, a gente definir essas minúcias aí mesmo, esses detalhes. Isso é estratégico, isso é do Gemba, isso é do chão de fábrica, né? E se desenvolveu de LP2, foi para LP3, LP4, que são never events, eventos que nunca deveriam acontecer, eu tenho que saber qual foi a trajetória desse paciente e onde eu falhei. E que local que mais ocorre? As DAIs que ocorrem aí no hospital de vocês, são mais perianal, são mais inguinais? Elas podem estar dizendo outras coisas. Se elas são mais inguinais, não estaria mais relacionada à fralda do que à evacuação? Né? Se as suas lesões são mais em calcânio, é uma falha assistencial grande, né? Que calcânio a gente sabe, não tem desculpa. Calcânio eu posso elevar. O paciente pode estar grave o que for, eu posso elevar o calcânio. Ou se ela é sempre sacral, um lugar mais difícil de mobilizar. O paciente grave, instável, com droga, né? Tem uma lesão sacral. Então, a gente aí diminui um pouco a culpa, mas ainda tem oportunidades dentro desse processo, tá? E o desfecho desse paciente é importante. Ele vai de alta bem, ele vai de alta com a lesão pior, com a lesão melhor. Então, tem muitas oportunidades aqui para a gente aprender com isso. E aqui, quero fazer um convite, né, para vocês virem para a comunidade antilesões, onde a gente tem vários assuntos, né, sobre prevenção, vários assuntos, 360 graus mesmo, 360 graus, sobre os indicadores, sobre os protocolos, sobre esse processo. Então, para quem quiser saber mais, tiver aí interessado em vir para a comunidade, nos mande um direct, um curso, uma mentoria em grupo,
É uma mentoria onde vocês podem discutir isso. Eu fico à disposição 24 horas no grupo do WhatsApp, esclarecendo as dúvidas de vários aspectos, como eu faço a escala de Braden, mas faço em todos os pacientes, ou eu faço só no centro cirúrgico, ou eu faço na UTI, a gente discute sobre tudo, tá? Esse curso, ele é ministrado anualmente. Todo mês a gente tem uma aula ao vivo, assim como essa aqui, e a gente discute sobre todos esses assuntos, e quem desenvolve projetos participa do simpósio da comunidade antilesões e pode aí ser uma vitrine para você também. Então, eu queria convidar vocês e também a gente tem o nosso livro, tá? O nosso livro, o Guia da Prevenção, onde todos esses processos de DAI, de LP, o que fazer, o que é um Never Event, como que eu posso prevenir, né, essas lesões dentro de grupos, a gente também tem no guia. Então, tem passo aí para todo mundo. Quem quer dar um pequeno passo com o meu livro, ou quem quer dar grandes passos com a comunidade antilesões. E aqui a gente tem vários alunos que podem também dizer para vocês o quanto é importante para eles, o quanto foi importante ter esse conhecimento e que deixou a vida deles melhor, deixou o trabalho deles melhor, satisfação, e tem alunos que já reduziram mais de 70% de lesões de pele dentro das instituições que eles estão, começando a ser referência para os gestores, né? Então, abrindo os olhos, abrindo aí os olhares, os holofotes para essas pessoas que conseguiram diminuir lesões de pele. Então, eu queria agora convidar o Daniel a trazer, gente, um novo dispositivo para incontinência fecal, para gerenciar essa incontinência e para mostrar para vocês alguns conhecimentos importantes de estatísticas, tá? Para que a gente possa melhorar esse cuidado nas nossas unidades. Eu vou descompartilhar minha tela para você colocar a tua, tá, Dani? Tá joia. Tá aparecendo, né? Tá. Bom, gente, boa noite. Eu me sinto muito grato e feliz pela oportunidade. Elaine, que é minha amiga já há muitos anos, dividimos vários perrengues indo para Taubaté. Eu, ela, a Fabi, que está por aqui. E obrigado por nunca esquecer de mim e me dar a oportunidade de compartilhar meu conhecimento e aprendo com vocês diariamente. Eu vou falar sobre... né? É uma troca, troca. Esse network é incrível que a gente faz. E eu sempre aprendo. Cursos, gente. Estejam em cursos. Estejam presentes em cursos, porque a gente faz um network incrível, a gente cria oportunidades, estando dentro dos cursos, conhecendo pessoas. Olha eu aqui com o Daniel, né? Ele dentro de uma empresa, né? Trazendo uma nova... Um novo dispositivo e dentro do meu curso, né? Olha que legal, essa troca é incrível mesmo. Obrigado, Elaine. Então, eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento da incontinência fecal. Pronto. Eu me chamo Daniel Cardoso, para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, especialista em estomaterapia pela Universidade de Taubaté, sou habilitado em podiatria clínica, fiz especialização também em gestão e enfermagem pela Unifesp, MBA em marketing na USP, e atualmente sou gerente de contas na empresa Salos. Estou na empresa há 2 semanas, gente, já muito apaixonado por tudo que eu estou vendo aqui. As enfermeiras que trabalham comigo estão por aqui, Andressa, Iramaia, muito obrigado pela participação de vocês também. E vamos falar sobre o impacto que a contaminação fecal promove na vida do paciente. Então, a oportunidade que me foi dada aqui de falar sobre um dispositivo, ela está intimamente relacionada com o que eu posso fazer para melhorar a pele do meu paciente, uma vez que eu estou o tempo inteiro só pensando na prevenção, em criar planos de ação, e não funciona mais pensar só em treinar.
treinamento. Todo mês meu plano de ação é treinamento. Qual é o motivo pelo qual meu paciente está desenvolvendo a lesão por pressão? Um dado super importante que eu compartilho com vocês aqui é que 9 a 40% de todos os pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva, uma vez que ele tem incontinência fecal, eu posso complicar ainda mais a situação dele no ambiente hospitalar e prolongando a sua internação. E esse impacto, ele também está no custo de uma diária hospitalar. Quanto custa uma internação do paciente numa unidade de terapia intensiva? E uma vez que eu não consigo conter, não consigo gerenciar, manejar a incontinência fecal do paciente, eu tenho algumas complicações. Esse paciente, só o fato dele ter uma lesão por pressão adquirida no âmbito hospitalar, eu tenho um custo de 21,41 dólares por lesão. Aqui a gente está falando em dólar, tá, gente? Todos os estudos que eu trago aqui para vocês são de realidades que não são a nossa, mas esse impacto pode ser ainda maior. Então, eu tenho mais de R$ 100 dia tratando uma lesão por pressão que foi adquirida no ambiente hospitalar. Não sei se para vocês isso é novidade, mas lá fora, as operadoras de saúde elas não pagam mais pelo tratamento de lesões por pressão ou lesões de pele que são adquiridas no âmbito hospitalar. Porque todas as estratégias de prevenção elas já são definidas. Por qual motivo que elas não estão sendo seguidas? Por que esse paciente está desenvolvendo lesão por pressão? E Clostridium, o famoso Clostridium, que é um tipo de infecção intestinal muito comum no ambiente hospitalar, ela também aumenta consideravelmente o custo desse paciente. Então, quando eu falo em custo, eu não estou falando só do custo da internação, que eu comecei falando sobre a diária dessa internação em UTI, mas tem o custo dos aventais descartáveis. Pensa no lixo, o impacto que isso tem na natureza. Pensem no consumo que eu tenho de luvas, de lençol, o risco de contaminação cruzada de um paciente para o outro. Aquele paciente, ele, do nada, foi uma diarreia. Poxa, foi a dieta de novo? Não. Alguém falhou ali na higienização das mãos. Ou eu estou com tantos pacientes que eu não estou conseguindo fazer esse gerenciamento de forma adequada. E 40% dos pacientes em unidade de terapia intensiva, eles sofrem de incontinência fecal. E a prevalência nos Estados Unidos, esses dados que foram reportados para o SDC e para o SCCM, que é o Society of Critical Care Medicine, eles trazem uma estimativa muito importante de prevalência no paciente que está na terapia intensiva, que é de 9 a 40% na terapia, na unidade de terapia intensiva, o paciente que está em casa de repouso de 42 a 50%. O tempo todo eu vou puxar um pouco mais para o ambiente hospitalar, porque nós pensamos na criticidade desse paciente, e os dados eles são sempre muito alarmantes no paciente de UTI, mesmo na casa de repouso. Lá fora existem as agências de cuidado, que é de 9,7% a 12%. Hóspice, o paciente que está em cuidados paliativos. Eu não vou olhar para esse paciente, eu não vou conseguir prevenir nada. Paliativo significa que ele está na sua fase final de vida, terminal. A gente tem paciente em cuidados paliativos deambulando. Ele precisa de cuidados. Nos ambientes residenciais, o home care, 42% a 50%. Isso aqui é prevalência nos Estados Unidos. Pense no cenário onde vocês estão inseridos, aqui no nosso território. A incontinência fetal afeta quase 2,3 milhões de pacientes de UTI e 4,3 milhões de indivíduos de maneira geral nos Estados Unidos. E o que eu estou fazendo por esse paciente? Quais são as soluções que eu tenho hoje disponíveis? Eu troco fralda dele, mantenho a pele limpa, seca, uso a melhor pomada. Desculpa, gente. Uso a melhor pomada que eu tenho disponível, mas ainda assim, o meu paciente está com um grande problema no manejo da pele dele. O que eu estou conseguindo fazer de melhoria para a manutenção da integridade da pele? Essa constante exposição que a pele do paciente sofre com o efluente fecal, com as fezes propriamente ditas, elas comprometem a integridade da pele.
Tá, ok. Por quê? Eu tenho alguns compostos nas fezes que, em contato prolongado, ela vai manter o pH da pele alcalino e suscetível a rupturas. E mais outros problemas vão acontecendo ali. Cada vez que eu vou higienizar a pele do paciente, eu estou fazendo fricção. Se eu estou utilizando óxido de zinco, pomada super disponível, comum na nossa prática profissional, nós sabemos que ela promove uma barreira mais agressiva, fricciona mais vezes ainda. Então, quais os problemas que eu tenho ali? Fricção, a umidade com exposição dessa pele a esses agentes que são extremamente corrosivos, e eu tenho o acúmulo de bactérias. 21 a 42% dos pacientes com incontinência desenvolvem dermatite associada à incontinência. E esses pacientes com incontinência fecal, eles têm alguns dados, tem vários estudos que eles mostram isso, mas o que eu compartilho aqui com vocês é que de 22 a 37,5% maiores chances de desenvolver a lesão por pressão no ambiente hospitalar. Então, quando nós pensamos em prevenção de lesão por pressão, quando eu pergunto para vocês, o que vocês fazem para prevenir a lesão por pressão? Primeiro ponto, perguntem para o técnico de vocês. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Tantas outras estratégias precisam ser definidas, elaboradas e implementadas para que eu tenha sucesso e supervisionadas. Eu preciso da consciência do profissional da saúde. Por que esse paciente ele tem tanta chance de desenvolver a lesão por pressão, gente? Eu tenho, numa área de proeminência óssea, acúmulo persistente de pressão, que comprime os capilares sanguíneos. Eu reduzo a oferta de O2, hemoglobina. Ali, por si só, ele já vai desencadear uma lesão por pressão se eu não melhorar o posicionamento dele. E se ele tem diarreia? Se ele tem a pele exposta a fezes, urina, e eu não consigo melhorar os meus produtos para prevenção, ele vai desenvolver a lesão por pressão. Então, o que eu tiver disponível dentro do meu arsenal para melhorar a vida desse paciente, eu tenho que lançar mão, porque não é somente a mudança de decúbito, ela é sim padrão ouro para prevenção de lesão por pressão. Mas como vai a atuação com a equipe multidisciplinar? Como que está a nutrição desse paciente? Nós sabemos que uma vez que esse paciente entrou com dieta enteral, teremos um problema. Mudou de uma dieta enteral para outra, temos um problema também. Não basta somente ficar melhorando esse aspecto com medicamentos o tempo inteiro. Esse paciente já toma tantas outras medicações no ambiente hospitalar. Eu tenho que ter outras intervenções, sim, para otimizar o tempo do profissional, melhorar a assistência de enfermagem, reduzir custos, deshospitalizar esse paciente. Então, nós temos muito a fazer por esse indivíduo. Um outro tipo de solução inadequada e incompleta. Eu tenho disponível, graças a Deus, na minha instituição, um catéter em que eu desvio todo esse efluente intestinal, esse volume fecal líquido, para uma bolsa coletora. E essa modalidade de catéter é através de um balão intrarretal. Que bom que existe essa tecnologia. Aqui eu trago para vocês um estudo que ocorreu durante 5 anos, monitorando esses pacientes que utilizam esse tipo de dispositivo. E vários deles desenvolveram uma lesão na mucosa retal, o maior número, 172 casos. Sangramento retal, 75. A lesão por pressão, 67. A erosão anal, 62. E fístula também. Foram dados que foram reportados uma vez que eu utilizei um dispositivo com o intuito de melhorar a vida desse paciente, melhorar a assistência dele. E o que acontece? Esses dispositivos também aumentam a minha prevalência de vazamento desse efluente fecal para a pele do paciente e eu posso ter o risco de contaminação cruzada. Uma vez que eu tenho um balão inserido na ampola retal do meu paciente, eu tenho pressões mais elevadas na junção anorretal, que vão sobrecarregar o músculo do esfíncter. Poxa, mas eu só quis ajudar. Gente, o cuidado baseado em evidência, ele precisa
está muito bem claro na cabeça das pessoas. Eu tive um caso, uma vez, de um paciente em que insuflaram um volume exorbitante no balão. Foi 90 ml, num balão que na época era 45, 40 ml. E ainda assim, por conta de todo o peristaltismo, o balão foi eliminado. E o paciente teve uma lesão super importante. Vocês imaginem se o paciente precisa fazer uma reconstrução de reto, se ele precisa passar por uma cirurgia, fazer um desvio do trânsito intestinal, precisa de uma estomia para esse paciente. Olha que complexo. E vários eventos são reportados, onerando ainda mais o tratamento desse paciente e levando a uma nomenclatura que eles utilizam nos Estados Unidos que se chama RAC, que são as condições adquiridas no hospital, as doenças, as patologias, as lesões adquiridas no âmbito hospitalar. Isso é muito sério. O paciente entrar por um diagnóstico e nessa internação ele adquirir outros problemas de saúde que foi ocasionado pela minha assistência. Isso é extremamente complexo. Existe uma questão de jurisprudência, os processos que os profissionais da saúde vão sofrer em virtude de uma assistência que ele não quis ocasionar isso. Mas e para explicar? Como vai o meu registro de enfermagem, as minhas anotações? Nós sabemos o quanto isso é falho. Então, eu posso minimizar isso, uma vez que eu tenha conhecimento do que existe de tecnologia e de acordo com o que é possível custear na instituição em que eu atuo. E com muito prazer, eu apresento a vocês o Cora, que é um dispositivo para gerenciamento da incontinência fecal. E eu tenho a honra de apresentar para vocês que são pessoas extremamente interessadas no cuidado do paciente, por isso que vocês estão aqui uma hora dessa, pensando no que vocês podem fazer para melhorar a assistência, a vida de vocês, melhorar a qualidade do serviço de enfermagem, trazer também uma redução de custo para a instituição. Poxa, mas isso deve custar muito caro. Quanto custa a vida de um paciente? Quanto que eu estou pagando hoje por esse paciente ficar 15, 30, 60, 90 dias internado? Ele só veio para fazer uma colecistectomia, alta em 48 horas. Mas tivemos algumas complicações na jornada desse paciente. Então é possível melhorar sim. E vou apresentar para vocês o nosso querido Cora.
Bom, gente, esse é o Cora. A Elaine me perguntou aqui se tinha som. Na verdade, tinha o áudio do profissional falando em inglês. Peço desculpa, eu não sabia que não estava sendo transmitido aqui. Mas então esse é o Cora. Como eu disse, assim, eu me apaixonei por esse produto. Eu estou na empresa há 2 semanas e eu que durante a assistência toda senti na pele, e o meu paciente também sentiu o impacto que a incontinência traz, e trazia, e sempre vai trazer uma vez que eu não tiver o cuidado adequado. Eu olho para tantas outras coisas para o meu paciente, eu olho para o catéter, eu olho para a diurese, uma vez que ele tem um catéter vesical de demora, drenos, enfim. E percebam o quanto que nós não estamos olhando para a incontinência fecal dele. Será que isso está sendo uma prioridade para mim? Será que o fato dele ter esses episódios não é o motivo pelo qual esse paciente ele está perdendo qualidade de vida? Ele poderia estar na casa dele, trabalhando, seguindo sua vida social. E eu estou dando antibiótico para ele, eu estou aumentando o consumo de outros medicamentos, o meu tempo de profissional, a lavanderia, roupa de cama, o consumo de fraldas, enfim, é um problema. É possível melhorar isso. Uma exclusividade do Cora é que eu tenho 83% menos força na introdução do dispositivo. Eu não preciso calçar o meu dispositivo, o meu catéter com balão intrarretal, introduzir o meu dedo e insuflar o balão. Eu não sei o tamanho do dedo de vocês, o meu é pequeno. Tem pessoas que têm o dedo maior. Será que essa introdução não fica meio subjetiva? Será que é seguro? Depende. Muitas vezes esse catéter não ficará bem acomodado em virtude da inserção. E a questão força também. Com o Cora, eu consigo eleger um número maior de pacientes que vão se beneficiar do produto. Percebam nessa imagem. Olha aqui, esse dedo introduzindo o catéter na ampola retal do paciente, e com o Cora, ele vai diretamente onde precisa ser inserido. O aplicador do Cora, ele é higiênico e eu tenho uma inserção mais segura. Então, não preciso sujar a minha luva, ter o risco de contaminação cruzada desse paciente e uma introdução precisa do paciente. Ele vai se acomodar de maneira extremamente eficiente e segura. E eu tenho um lumen ainda maior. Então, todo o desvio desse efluente, ele ocorre de uma maneira maior, ele comporta na luz do dispositivo um volume maior de fezes. Então, eu consigo gerenciar consistências variáveis de efluente entérico. Aqui o panorama geral do Cora, vocês já viram no vídeo. O ponto principal é o fato dele ter um aplicador higiênico. Poxa, mas será que é grosso esse dispositivo? Não. Ele se assemelha com uma caneta. Eu tenho aqui essa canetinha, é mais ou menos isso. Eu introduzo na ampola retal do meu paciente, aplicação extremamente facilitada. Um revestimento de transição, ou seja, a partir do momento que eu inseri o dispositivo, a transição dele até a bolsa coletora, ele também é projetado para minimizar o odor. Um portal de amostra, onde eu consigo aspirar o volume de fezes para coleta de Clostridium, coleta de amostra de fezes de maneira geral. O sistema coletor antiodor, ele tem um filtro antiodor e a bolsa coletora, ela internamente tem uma válvula antirrefluxo unidirecional. Então, também não tem o risco de contaminação e esse efluente retornar. Ela é somente unidirecional. Esse filtro também, ele permite a passagem dos gases sem odor. O mecanismo seguro de retirada, então, eu somente puxo uma dessas vias no ato da remoção do dispositivo. E aqui, como ele fica implantado na ampola retal do paciente, mantendo a fisiologia dele de maneira adequada, melhorando a segurança e conforto. O nome dele, ao invés de ser um balão, ele se assemelha a um stent, extremamente siliconizado, que vai se conformar com a anatomia do paciente. Então, não preciso insuflar nada, não preciso introduzir o meu dedo, uma vez que eu aplico o dispositivo, ele vai abrir e se conformar de acordo com a ampola retal do paciente.
Diferenciais que o Cora tem quando eu comparo ele com um catéter com balão intrarretal. Primeiro, que eu mantenho a funcionalidade de todo e qualquer tipo de esfíncter. Tenho controle antiodor no dispositivo completo, e não somente na bolsa coletora. Inserção extremamente higiênica e rápida. Eu preciso sim fazer uma avaliação da ampola retal do paciente, liberação de uso, que seja pelo enfermeiro ou pelo médico, mas a aplicação, vocês viram que ela é extremamente simples, rápida e segura. Ela é tolerável por pacientes conscientes, olha que interessante. A maioria dos pacientes, eles vão sim conseguir utilizar o Cora, porque eu não tenho nada abaixo do esfíncter comprimindo, pressionando, dando aquela sensação de tenesmo. Ele fica muito comportado, muito conformado com a ampola retal e melhorando, sim, a elegibilidade desse paciente, porque eu tenho uma pressão radial, a pressão no dispositivo, significativamente mais baixa quando eu comparo com os balões intrarretal. O desvio de fezes, ele acontece com fezes de consistência líquida, a semilíquida, semipastosa. Olha que interessante. Várias vezes, vocês sabem, tanto quanto eu, aquele paciente acamado que tem uma lesão por pressão sacral. Há um tempo atrás, e também até hoje, eu percebo em alguns hospitais que eu trabalho, que esse paciente, quando ele tem uma lesão sacral, quando ele tem uma síndrome de Fournier, em que eu tenho as fezes ali contaminando o tempo todo a ferida, eu preciso fazer uma estomia de proteção temporária. Olha o tempo que esse paciente vai precisar ficar internado, agenda cirúrgica, o preço de uma sala cirúrgica, anestesia, o cirurgião. E a qualidade de vida desse paciente? Ok, ele vai ficar com uma estomia por 2 meses, 3 meses, 6 meses? Ele não precisaria disso, uma vez que eu tenho um dispositivo que vai trazer mais conforto, segurança, qualidade de vida. Não preciso submeter meu paciente a uma intervenção cirúrgica para manejar adequadamente as fezes dele. A vedação que o Cora promove, a vedação retal dele, é boa, muito melhor do que quando nós comparamos com outros tipos de dispositivos. E o mais importante, que eu tenha uma assistência de enfermagem segura para o meu paciente, segura para mim, profissional. Não foram reportadas nenhuma complicação até hoje, enquanto esses dispositivos de balão intrarretal, várias complicações foram reportadas. E por último, e não menos importante, o Cora é compatível com ressonância magnética. Então, o paciente, ele pode realizar seu exame sem nenhum problema, porque o Cora não vai atrapalhar o seu exame, sua ressonância magnética. O Cora, a inserção dele é 83% com menos força do que com outros tipos de dispositivos. Os polímeros em que ele foi construído, eles fornecem 100% de controle de odor. Reduz o estresse do meu trabalho, erros médicos, quando eu só quis melhorar o gerenciamento da incontinência fecal do meu paciente, melhora a recuperação dele no ambiente em que ele estiver inserido. Quando nós pensamos em o lumen do catéter, eu estou comparando aqui o Cora com 2 dispositivos que são de balão intrarretal. O lumen do Cora, a luz interna do dispositivo, ela é de 2,7 a 7,6 maior do que outros tipos de dispositivos, reduzindo a expulsão, que é um outro problema que acontece com esses outros catéteres, né? Aqui eu quero trazer para vocês uma realidade, porque cada vez mais nós, enfermeiros, estamos sendo cobrados em relação ao custo do tratamento do paciente, o custo da minha assistência. Cada vez mais as operadoras de saúde estão enxugando, os pacotes que acontecem dentro do hospital estão enxugando, comprometendo muito o nosso trabalho. Não é somente o custo, é o valor do meu trabalho, é o valor da minha assistência, o valor do dispositivo que eu estou utilizando. Não é o preço, não é o custo. É, de fato, o valor agregado nisso. Então, qual que é a realidade hoje do que nós temos disponível no mercado para gerenciamento da incontinência fecal? Fralda, catéter com balão intrarretal e agora o Cora. Esses números que eu trago para vocês é de uma realidade que não é a nossa, tá, gente?
não se apeguem ao preço desses itens. O preço comercializado lá fora não tem nada a ver com o nosso. Aqui é uma realidade em dólar, de um estudo comparativo que foi realizado nos Estados Unidos. Então, vamos lá para um ponto. O que eu tenho de custo naquela realidade, mas vocês podem computar a realidade de vocês aqui em real. Quanto que vocês estão pagando? Quanto que a instituição será que paga por isso? Nos consumíveis, então, a luva de procedimento, os lençóis, o vestuário do paciente, a roupa de cama. Vou um pouco a mais. Pensando em produtos para incontinência, absorventes a mais que eu utilizo, as pomadas, os limpadores higiênicos, quando eu utilizo mais de uma fralda, mas pensando aqui nos itens consumíveis, o impacto é de 26, acima de 26 dólares. Um catéter com balão, 9,64 dólares, e o Cora, 4,55. Eu já tenho uma redução de custo aqui extremamente significativa e esse dispositivo ele pode ficar inserido no meu paciente por até 30 dias. 30 dias sem fralda. É extremamente custo efetivo. Produtos para incontinência. Aqui na nossa realidade nacional, muitos produtos que nós utilizamos para prevenção de dermatite associada à incontinência, os produtos que promovem barreira, que seja uma pomada à base de óxido de zinco ou dexpantenol, óleo de girassol, eu não sei o protocolo de vocês, mas o que vocês fazem hoje para prevenir a DAI? Será que a classificação desse produto perante a Anvisa permite que ele seja utilizado para essa finalidade? Ou será que o registro dele na Anvisa está como um dermocosmético e a operadora de saúde não vai pagar por esse item? Quem é que vai pagar essa conta? É a instituição. E nós sabemos que a pomada que você abriu no seu plantão hoje não será a mesma amanhã. Esse tubo de pomada eu vou utilizar consumindo várias vezes da conta do meu paciente. Isso quando meu colega não tem a criatividade de pegar aquela pomada e utilizar em outro paciente. Somente esses itens, esses produtos para o gerenciamento da incontinência, eles têm um impacto de 84 dólares. O catéter com balão, 4,78. Desculpa, gente. Eu me perdi aqui num item. Sim. Os produtos para incontinência, 4,78 e 1,99. Comparando com o Cora, a diferença de um para o outro. E o custo da enfermagem, quanto que as pessoas estão pagando hoje aqui? Imagina que lá fora é 105 dólares. O profissional da enfermagem, pensando isso no dia, o custo dia de um profissional da enfermagem. Aqui não é bem essa a nossa realidade. Então, eu não preciso mais monitorar o cuff de um dispositivo. Pensa em tudo que é o dispositivo que eu tenho no meu paciente, eu preciso monitorar a pressão desse dispositivo, a pressão do cuff. Não devo fazer isso. Redução da troca de cama, otimização do tempo e do gerenciamento desses dispositivos e de maneira geral. Qual foi o impacto econômico para esse paciente? O custo total de fralda foi acima de 215 dólares. O catéter com balão, 62, quase 63 dólares, e o Cora, 44. O Cora oferece uma economia de custo direto diário, estimado de 79% sobre fraldas e 29% sobre catéteres que têm o balão intrarretal. Então é importante pensarmos nisso, porque no final das contas nós não estamos olhando para a conta desse paciente. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com o profissional da auditoria aqui, na nossa jugular, pressionando o porquê que esse item foi lançado na conta do paciente, não tenho nenhum registro de enfermagem, e isso acaba sobrecarregando os custos deste paciente, os custos do tratamento dele de maneira geral. E uma hora a conta chega. Aqui, corroborando tudo isso que eu digo para vocês, existem vários estudos clínicos que trazem a experiência do Cora no que diz respeito à prevenção de lesão por pressão, ao gerenciamento da incontinência fecal, ao gerenciamento dele versus o tratamento de algumas feridas crônicas, por exemplo, síndrome de Fournier. Eu posso depois compartilhar esses estudos com vocês,
que foram publicados em revistas científicas de alto peso científico. Estudos muito importantes, que é importante, sim, termos ciência, conhecimento sobre isso, para que tenhamos uma prática livre de danos e sempre pautada em evidência científica, porque o conhecimento que nós temos, o nosso conhecimento clínico, ninguém tira. A prática do dia a dia, as manhas, como diz a Elaine, isso é muito importante, é perfeito. Isso é o dia a dia que traz esse conhecimento. Mas uma vez que eu tenho clareza de que essa minha prática ela é pautada em evidência, eu consigo minimizar danos, eu consigo me proteger, eu consigo proteger o meu paciente. E é super importante que tenhamos conhecimento sobre tudo o que existe aí sobre evidências. Aqui o meu muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui está o meu contato. Estou à disposição para a gente conversar. E é sempre uma troca de conhecimentos muito grande. Todas as vezes que eu falo sobre qualquer assunto, eu sempre aprendo alguma coisa, é uma fala nova, é um discurso novo, é a experiência do profissional. Eu tive a minha por muitos anos. Eu fui auxiliar e técnico por vários anos, entrei na enfermagem com 17 anos. Eu Hoje eu também. estou com 22. Hoje eu estou com 22, Elaine. Então, assim, eu tenho aí uma... É um cara de Não sei por pau. quê, não sei por que riu, querida amiga. Então, hoje Olha, com 35, quase deixa eu falar 36, que... eu vi muita coisa. O conhecimento que eu tive lá atrás, eu trago para a minha experiência hoje, eu devolvo para que vocês façam o que vocês puderem para o paciente, por vocês. O quanto que nós falamos aqui que o conhecimento transforma. O conhecimento realmente transforma, ele Olha, pode te levar para onde você Dani, quiser. você é um sucesso, Dani. Você é um sucesso. Imagina. Cada vez que você vem aqui, a gente tem um curso junto de desbridamento que é maravilhoso do Daniel. Gente, 50 pessoas passaram pelo YouTube, tá? Entrando o Flávio, que sabe aí dos números, o Flávio, que é da engenharia dos números, 50 pessoas ficaram presentes no YouTube, assistindo a aula a todo tempo, né? Então, enquanto que esse assunto, ele ainda incomoda, esse assunto ainda é um problema, né? Evacuações líquidas dentro do ambiente intra-hospitalar são um problema. Eu tenho algumas perguntas, e daí o Dani, a equipe que está aqui também, fiquem à vontade, tá? Aqui dentro, dentro do Zoom, gente, a gente está com, né, as alunas da comunidade antilesões. Aqui no YouTube, a gente tem 50 pessoas assistindo, agora caiu para 40. Né, porque já estamos aí próximo das 10 horas, as pessoas vão descansar, mas a gente tem umas perguntinhas para fazer. Você já respondeu algumas, eu vou só marcar, tá? Quanto tempo que fica o dispositivo? Daniel respondeu que ele pode ficar por 30 dias, tá, gente? 30 dias pode ficar o dispositivo. Tem uma outra pergunta aqui. Há alguma contraindicação para o dispositivo? Existem contraindicações que o próprio produto ele tem, sim. Na própria caixa do produto, quando você abre, ele te traz várias informações como você deve introduzir o produto. Existem contraindicações, sim. O paciente ele tem que ter uma integridade adequada da mucosa, ele não pode ter cirurgia recente na região, não pode ter histórico de câncer ali no local. Tem algumas contraindicações, sim. Varizes, né? Varizes ali no local também são contraindicações prévias. Prolapso, hemorroidas, tem várias questões, e tudo isso, o produto ele acompanha todo um protocolo. Inclusive, este material vocês podem implementar como um protocolo assistencial. Então, a receita do bolo ela já vem pronta. Em quem indicar, em quem não indicar, o tempo de uso, qual é o processo para esse paciente se beneficiar da tecnologia. Outra pergunta, se tem estudos publicados no Brasil, se já foram feitos estudos no Brasil. Ainda não, conto com vocês para isso. Os estudos que nós temos, eles são de fora, o produto acabou de chegar aqui no Brasil. Vocês são os primeiros a ouvirem sobre o Cora. Eu trouxe especialmente para vocês. Na comunidade Antilesões, muito legal. De fato, vocês são os primeiros a conhecerem o Cora aqui no Brasil. Então, ele é novo aqui para nós.
eu de fato assim, estou apaixonado. Nós trabalhamos com outros materiais, com terapia por pressão negativa, com membrana de celulose, enfim, um portfólio bem interessante, mas eu estou muito focado nisso, porque de fato ele é bem diferenciado. Eu acredito muito nele. Ô, A Dandara Dani, perguntou... se alguém quiser ter contato com vocês, é só entrar em contato naquele número que você deixou, se quiser deixar Isso, aqui. vou deixar aqui. Peraí. Aqui, ó, como é aquisição e representação, ele vai colocar aqui, tá, Cris? A Cris do Rio, que deu aula no Deixei aqui meu simpósio contato, antilesões, deu uma aula sobre como ela fez um plano de ação só em calcâneos. A Cris está aqui, a Priscila também, que deu uma aula sobre DAI, ela fez um aplicativo. A Priscila é maravilhosa, a Priscila eu conheço há tantos anos, nas minhas primeiras palestras, ela foi lá me prestigiar, me fazer perguntas. Priscila é uma querida. Obrigado pelo carinho de sempre. Super assídua, e ela fez um mestrado construindo um aplicativo mobile sobre diferenciação de DA e LP, também apresentou no simpósio da comunidade antilesões. Cristina, super fera em queimaduras, em lesões, sempre ajudando lá. Quem está dentro da comunidade, gente, tem disponível o WhatsApp, né? A gente tem uma sessão de dúvidas ali diárias. Quem está com alguma dúvida, coloca ali e a gente troca essas experiências. É um benchmarking, assim, a todo tempo. A gente troca tanto oportunidades de cursos e de tratamento de lesões, como também de prevenção e de estratégias de prevenção, tá? A Giovana, que entrou aí, está novinha e hoje já implantou os jogos da comunidade antilesões, colocou lá, imprimiu os jogos que a gente tem disponível lá na comunidade, na Hotmart, e está aplicando lá com o pessoal, né? Hoje eu dei uma dica para ela, primeiro em uma unidade só, faça a unidade piloto, implante o processo, todo o método antilesões que a gente ensina numa unidade piloto. Que legal. Foi sucesso, né, Gi? Isso mesmo. A Dandara fez uma pergunta aqui super interessante, que depois de quantos episódios eu posso iniciar com o dispositivo? Dandara, depende. Eu falo para você de 3 a 6 episódios de evacuação líquida, mas existem alguns casos que eu preciso induzir a diarreia no meu paciente. Ótimo. Então, qual que é o problema que eu tenho? Eu tenho uma lesão por pressão sacral de difícil cicatrização. Nós sabemos que a região sacra ela é extremamente vulnerável à infecção, então, enfim, o tratamento ele precisa ser sempre pautado em antimicrobianos, já pensando no problema, né, das bactérias que estão ali com as fezes. Então, em algumas situações, você precisa iniciar com indução, através de medicamento, óleo mineral, para o paciente se beneficiar. E aí é uma questão importante, porque tem eu comentei isso recentemente, assim, quando o paciente está com diarreia usando o dispositivo, o médico já pensa, tenho que dar um Imosec para ele. Não faça isso. Ele precisa estar com a diarreia, ele precisa ter esses episódios de evacuação líquida, semilíquida, para eu desviar as fezes dele e levar até uma bolsa coletora. Então, é isso. É o gerenciamento mesmo, tratar aquilo como o filho novo, um dispositivo super importante para que o paciente ele utilize. Então, é isso. Você pode induzir ou pode manejar aquilo que ele já tem. Excelente pergunta. Tem 2 outras perguntas, estou vendo aqui que a doutora Vanessa, gente, tem uma aula maravilhosa da doutora Vanessa, falando sobre superfícies de suporte, e ela vai voltar falando sobre lesões por fricção, as famosas skin tears, rupturas de pele. Vanessa está aqui, muito obrigada pela sua presença, Van. Professora doutora Vanessa, e ela está falando aqui, deixa eu ver aqui, ela vai colocar nos stories, vai nos marcar nos stories. Obrigado, Van. A Giselma fez uma pergunta interessante também. O que define se será 30 dias ou menos de permanência? E aí, Gi, eu vou responder um pouquinho e daí você responde a outra parte. Na verdade, a gente não sabe quanto vai ficar quando a gente coloca o dispositivo, a gente não sabe se ele vai ficar 30, se ele vai ficar 5. Aí é a melhora da lesão, até a melhora da lesão, até a melhora. Depende do porquê que você foi procurar o dispositivo. Se você foi procurar o dispositivo para desvio de fezes, para prevenir a lesão, para prevenir a DAI, assim que ele melhorar o quadro diarreico, a gente retira o dispositivo. Mas se o dispositivo foi colocado para o tratamento da lesão, eu preciso tratar bem essa lesão
em pelo menos 30 dias, para que a gente possa retirar o dispositivo. Aí, uma pergunta boa também que cai na prova do dia a dia, lá do chão de fábrica. Deu os 30 dias, o que eu faço? Eu dou um prazo, eu dou uma pausa, ou eu só retiro e coloco outro? Exatamente. Você retira e coloca outro. O mesmo dispositivo, ele é seguro para ser utilizado por 30 dias, até 30 dias. Passou esse período, foi resolvido o seu problema? O seu objetivo foi alcançado? Se não ainda, você introduz um novo. Muito bom. Olha, eu acho que nós já estamos das 10 para as 10 da noite. Amanhã está todo mundo de plantão. Né? A aula foi maravilhosa. Eu tenho que agradecer demais esse lindo Daniel, meu amigo aqui do peito, as meninas da comunidade que estão aí firme, né? Sempre nos seus projetos. E para quem quiser aí dar um passo maior e entrar dentro da comunidade anti-lesões, que é uma mentoria em grupo, onde a gente tem esse propósito de melhorar a gestão de grupos de pele, ser melhor, ser um estomaterapeuta, saber todas as nuances aí que ocorrem dentro de um grupo de pele, ou ser estomaterapeuta dentro do hospital, melhorar a sua performance, né? Vem para cá. Flávio, nós temos um ano, a próxima aula vai ser de experiência do cliente. Nós temos aulas, a Vanessa vai dar aula sobre skincare, sobre as lesões por fricção, entre março e abril. Nós temos aula do nutricionista Rodrigo, que é lá da BP também, que é o máximo, fala muito bem, manja muito sobre nutrição, ele vai dar aula para a gente. E agora, por enquanto, né, Flávio? Por enquanto, 149 mensais. Gente, 149 mensais, a gente está partindo esse ano para conseguir do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né, a aprovação do MEC do nosso curso, ele já passou de 60 horas de plataforma, e tudo isso por 149 mensais, uma planilha para você gerenciar os seus dados, um planner para você acompanhar. Quem é da comunidade aí, diga aí o que está achando, para não me deixar aqui sozinha aí nessa luta. Marquem a gente nos stories, divulguem aí esse propósito de diminuir lesões de pele, melhorar a régua da enfermagem, sermos gestores desse processo. Esse processo é nosso, esse processo é uma regulamentação do Corém, prevenir lesões de pele dentro dos hospitais. A gente ainda está muito imaturo, né, em todas as estratégias de ações que a gente pode ter com a equipe, e lá a gente fala sobre isso. Para quem não puder entrar na comunidade, fica aí o convite para comprar o nosso guia, um guia que fala sobre tudo isso que a gente falou aqui, em gráficos, fluxogramas, numa forma que você nunca viu antes, e você vai entender muito fácil quando você tiver o livro com mapas mentais, desenhos, e muito fácil para você implementar na sua unidade. Eu deixo aqui o meu grande beijo, e quem tiver dúvidas, nos procure no privado. Dentro do Telegram tem muitos estudos sobre isso lá na nossa nuvem. O Daniel vai compartilhar também, a gente deixa dentro do grupo os estudos que ele prometeu, tá bom? Nós temos mais de 160 pessoas no grupo, e vocês veem, né? 160 pessoas se inscreveram e 50 estão aqui. Então, para quem está aqui hoje, é para os fortes. É para os fortes mesmo, para quem tem prevenção na veia. Então é isso, gente. Um beijo grande. Muito obrigado. E para subir o gato no telhado aqui, eu e uma grande amiga vamos fazer um curso de terapia por pressão negativa, presencial em São Paulo. Quem estiver também com interesse, só nos procurar no privado. Curso presencial de terapia por pressão negativa. Muita gente conhece como terapia a vácuo, colocar a mão na massa mesmo e entender nas diversas porções anatômicas e as indicações desse processo, tá? Então, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.